Olá, bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa semanal de entrevistas sobre o mercado internacional para o setor agropecuário. Essa semana nós vamos conversar com o Dr. Rubens Hanum, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Dr. Rubens Hanum, muito obrigada por estar aqui no programa essa semana, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Obrigado, em nome da Câmara, agradeço essa oportunidade de estar aqui contando um pouco desse fascinante mundo árabe e dessa relação com o Brasil. Dr. Rubens, a gente sabe que nós temos o Brasil, tem uma relação comercial já antiga com vários países árabes e também uma relação cultural, né? Fomos o destino de imigração de vários países, do Líbano e também da Síria, uma população muito grande hoje presente no Brasil. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre o mundo árabe, eu queria que o senhor começasse contando para quem está aqui nos assistindo hoje, quando a gente fala de mundo árabe, de que países estamos falando? Olha, nós estamos falando de 22 países, né, que estão localizados ali na Ásia. Né, nós temos 7 países localizados no Golfo Arábico, que são os grandes produtores de petróleo. Então, vou dar alguns exemplos. Então, nós estamos falando de Arábia Saudita, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Iêmen, do Iraque. Então, nós estamos falando ali de grandes países produtores. Nós estamos falando de países do norte da África. Então, estamos falando de Tunísia, de Argélia, de Marrocos, de Egito, da Líbia, também grandes partes. Falando ali do que a gente chama a região do Levante, que também são países que têm produtores também de petróleo. Todos eles são produtores de petróleo ou produtores de gás, que também estamos falando ali da Síria, estamos falando do Líbano, da Jordânia, da Palestina. Então, estamos falando de 22 países que se complementam, que falam árabe e que tem uma população de 410 milhões de habitantes, em torno disso, em torno de 410 milhões de habitantes. E como sabemos que são os grandes, que o desenvolvimento mundial passou muito, né, pelos países árabes, pelos árabes, né? Eles que desenvolveram a álgebra, a medicina. Então, a civilização árabe, muito se deve à civilização árabe. Então, são desses países, desse povo que nós estamos falando, que tem uma relação muito importante com o Brasil e uma relação também muito importante com o Brasil, não só comercial, como você falou, também cultural e social. Nós temos uma grande imigração árabe ao Brasil, que veio ao Brasil e que acredito que também nós vamos poder falar um pouco disso aqui na nossa conversa, que é extremamente importante, é extremamente solidificada e isso também ajuda demais nas relações comerciais com os países árabes, o Brasil com os países árabes. Para o nosso setor aqui, que é o setor do agronegócio, ainda existe um interesse a mais, né, nesse relacionamento, porque muitos desses países são, de fato, grandes importadores de alimentos já tradicionais, né? Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa relação comercial entre o Brasil, né, principalmente no setor do agronegócio, e os países do mundo árabe? Claro, e aí eu vou lhe dar uma informação em primeira mão que é interessantíssima. Nós estamos falando aqui dessa imigração, né, dos árabes para o Brasil. E nós vamos soltar ainda uma pesquisa inédita que a Câmara promoveu a respeito da imigração árabe no Brasil. Nós muito se fala que o Brasil tem não sei quantos milhões de imigrantes árabes aqui no Brasil e tal, mas não se tem esse número oficialmente. Então, a Câmara fez uma pesquisa probabilística para descobrir exatamente quantos imigrantes árabes tem no Brasil e como é que vivem essas pessoas. E aí, quando a gente fala do agronegócio, tem um dado muito interessante que as empresas do agronegócio, nós já descobrimos, e aí eu vou lhe dar essa informação, nós descobrimos que 12%
das empresas do agronegócio tem na sua liderança imigrantes árabes. Então, em 12% nós temos lideranças árabes nas empresas do agronegócio, o que é bastante, que é mais do que se tem nos outros segmentos. Tá? E isso, não diria que ajuda, que é isso que faz essa relação, mas isso já indica uma forte relação com os países árabes no setor do agronegócio. Os árabes hoje são o segundo destino do agronegócio brasileiro. O primeiro é a China e o segundo são os países árabes. São os que mais compram agronegócio brasileiro depois da China. Tá? O comércio com os países árabes no agronegócio é extremamente importante, tanto para o Brasil como para os países árabes. Os países árabes têm no Brasil um grande fornecedor e uma grande âncora para a sua segurança alimentar. E o Brasil tem nos países árabes também um grande fornecedor de um insumo importantíssimo para o setor agrícola, que são os fertilizantes, tá? Que eles são grandes produtores de fertilizantes. Então é uma economia aí complementar de um lado e de outro, que os dois vão trabalhando em conjunto já. Isso vem vindo de 2, 3 décadas para cá, onde isso vem se solidificando de uma forma muito interessante e muito complementar. É muito interessante esse ponto, né, da imigração e da complementaridade que teve na nossa cultura, a importância cultural também para a formação do Brasil, né, dos povos que migraram dos países árabes. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é, apesar de tudo isso, desse número grande de pessoas que hoje vivem aqui, que têm a sua origem em países árabes, falta ainda ao Brasil conhecer mais esses países? Olha, falta. Nós temos muito a conhecer e nós temos muito ainda a trabalhar com esses países, né? E eles também têm muito a trabalhar conosco ainda e também a conhecer conosco. Porque esse evento ele é importantíssimo que se faça de lado a lado. E eu diria que agora, inclusive, quer dizer, com esse momento que nós estamos vivendo, na verdade, tudo tem para se conhecer, né? Porque também as coisas mudaram de lado a lado, né? Quer dizer, todo esse comportamento também se mudou, né? Agora tem novos aprendizados, tem novos hábitos, novos comportamentos que nós temos que aprender e com eles aprender o que eles estão fazendo e eles aprenderem conosco o que estamos fazendo. Porque, por exemplo, nós já temos uma grande tradição e é reconhecido lá com eles de sermos uns grandes produtores de alimentos e de proteína halal, né? É reconhecido por eles. O halal é exatamente uma certificação para produtos que os muçulmanos consomem, né? Então, nós já temos esse conhecimento só que isso para um produto específico e não para outros. Então tem muito ainda a nós conhecermos dos outros produtos para que nós possamos fornecer de forma efetiva esses outros produtos e produtos ainda com valor agregado bastante forte. Aí nós temos um conhecimento importante a ganhar deles para que a gente possa fornecer mais ainda para eles. Falando já aí um pouquinho da certificação halal, né, que é muito importante para um setor que é crucial da nossa economia, que é o setor de proteína animal, a gente vê que os países do Golfo e também do norte da África são destinos muito importantes para as nossas exportações de frango, de carne bovina. Qual que é a importância da certificação halal e como que esses requisitos eles podem ser aplicados também para outros produtos que a gente poderia diversificar da nossa pauta exportadora? O que a gente precisa fazer para se adequar aos padrões e às exigências desses mercados? Olha, hoje em dia, quer dizer, o que o produto halal é um produto que já se transformou, saiu de um pouco de uma visão
muito religiosa, porque ele nasce e ele é uma exigência que vem do islamismo, né? Quer dizer, o produto halal é uma certificação que vem da religião islâmica, onde se enxerga todo um cuidado sanitário e humanitário também, para os produtos de proteína halal, então aí o frango, a carne bovina, tudo isso que não pode ter ingredientes como álcool e etc., e também se cuida para que o abate seja todo ele, que o animal não sofra, tem todos os cuidados, tá? Mas, além disso, ele passa a ter outros produtos, que não só os alimentos, que também, porque o que é o halal? É tudo aquilo que não faz mal para o consumo e não faz mal para a vida. Então, ele passa a ser exigido também em outros produtos e outros serviços. Então, por exemplo, chegando a um outro lado, um lado mais radical, onde a gente tem, por exemplo, o turismo halal. Então, hoje, a gente já tem hotéis halal. Então, o que é um hotel halal, por exemplo? É onde, desde o alimento que é servido no hotel, todo ele ser certificado halal, mas que também todos os tecidos que são usados naquele hotel serem certificados halal. Então, que na sua confecção não tenha nenhum produto químico, não tenha nenhum produto que teve lá algum ingrediente alcoólico, que no seu banheiro não tenha um enxaguante bucal que tenha também um ingrediente de álcool, porque às vezes ele não sabe, mas isso no componente tem. Então você tem os componentes daquele hotel têm que passar por uma certificação halal. E mesmo nas áreas de lazer, então tudo aquilo pode ser halal. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil mesmo, quando a gente tem algum evento, como nós já tivemos a Copa do Mundo, quando nós tivemos Olimpíadas, nós na Câmara fizemos treinamento a algumas redes hoteleiras, mostrando o que teria que ser feito para receber os turistas destes eventos que estivessem procurando hotéis com áreas halal, porque passa a ser, e cada vez mais passam a ser procuradas. E aí nós temos, além, eu dei um exemplo do caso do turismo, mas nós passamos a ter isso em outros produtos como cosméticos, são importantes, cosméticos halal também já é bastante importante. Nós temos produtos farmacêuticos halal extremamente importantes, tá? Moda halal. Tá? Então, o halal ele passa a ser um estilo de vida, mais do que uma certificação, mas ele passa a ser um estilo de vida. E com a pandemia que nós estamos passando, ele passa a ter uma importância ainda maior, porque o consumidor está cada vez mais, ele passou a ser mais exigente. Não só o consumidor islâmico, mas o consumidor mundial. E o halal nada mais é do que uma certificação sanitária e de cuidados com a higiene. Então ele passa, além de ser, e ele tem todo um potencial, de além de ser uma certificação mais exigida pelos consumidores islâmicos, também pelo não islâmico, porque se eu posso consumir um produto que eu sei que seguiu normas de higiene, que me garante uma série de coisas, e eu posso consumir, por que eu consumiria um outro que não tem essas certificações, que não tem esses cuidados? Então o potencial halal é muito grande, e já era grande e agora então ele passa a ser maior ainda. E o Brasil tem um grande potencial nisso, porque ele é visto nos países árabes como um especialista em produção halal. E nós podemos, com isso, ganhar ainda mais mercado, porque aí, já que nós temos essa expertise reconhecidamente por eles, nós precisamos ampliar essa expertise para outros setores da economia. Expandindo, inclusive, o tamanho desse mercado para os outros países
que tem população islâmica e os países que estão começando a adotar esses produtos como estilo de vida. E aí nós estamos falando passando de 400 milhões de habitantes para 2 bilhões de habitantes, pensando nos 57 países islâmicos e em toda a população que já procura esses produtos fora dos países árabes e dos países islâmicos. Bom, isso é muito interessante. Então, para a gente trazer assim, um pouquinho mais de informação para um exportador, né, brasileiro que quer tentar esse mercado e buscar essa certificação halal. Essa certificação, elas existem várias certificadoras diferentes. Existem regras que são diferentes em cada país também para essa certificação? É preciso estar atento ao mercado de destino ou certificando para uma é possível exportar para todos? Não, ela tem diferença sim. Tá? Elas basicamente elas são as mesmas, mas elas têm algumas diferenças país a país. Tá? Elas têm as acreditadoras, que as acreditadoras sim são essas que são dos países que dão as regras básicas, elas dão as regras básicas para as certificadoras. Então, as certificadoras que estão nos países, e aqui no Brasil nós temos ótimas certificadoras, tá? Que elas, sabendo para onde vai o produto, elas seguem aquelas regras daqueles produtos que são aceitos, e aí elas vão certificar e vão colocar o selo halal que vai para aquele produto. Elas não se diferem muito, mas tem aí algumas características um pouco diferentes país a país, e aí precisa saber sim. Mas não é nada muito complexo, não. Dá para se adequar sem grandes problemas, assim. Não é nada difícil. E aí tem uma grande oportunidade mesmo para os produtos brasileiros. A gente já tem um comércio grande, né, com esses países, mas ele ainda é um pouco concentrado na parte de proteína animal e também grãos, né, que são os principais produtos que a gente vende, açúcar também. É possível diversificar nossa pauta de exportação para o mundo árabe? Sim, é possível. Isso já começa a acontecer de uma forma ainda tímida, mas só que agora, com essa mudança que nós estamos tendo no mercado, isso tende a se acelerar. E por que tende a se acelerar? Porque os próprios países árabes estão procurando mais, porque eles foram, com a pandemia, o consumidor árabe também, assim como nós também aqui no Brasil e em vários países, foram mudando um pouco seus hábitos. Eles estão em casa, eles aprenderam também a comprar, aceleraram a compra online, eles estão mudando a sua forma de consumo, fazendo alimentos mais em casa, então estão comprando alimentos mais sofisticados, mais trabalhados e tal. Então eles estão requisitando produtos com um valor agregado mais forte, então deixando de comprar fora para comprar para fazer em casa. Então tudo isso está exigindo novos tipos de produtos. O que está acontecendo com os países árabes? Eles começaram a procurar fornecedores desses produtos. E eles, como tem no Brasil um grande fornecedor desses produtos, e como vários países fornecedores, fecharam as suas fronteiras nesse momento, e o Brasil não fechou, isso foi uma coisa brasileira excelente. O Brasil cumpriu com todos as suas responsabilidades de fornecimento, e os países árabes reconhecem isso fortemente. Então o Brasil manteve todo o seu fornecimento, cumpriu com tudo isso, então eles viram no Brasil um grande fornecedor que eles podem continuar a confiar. Então eles começaram a pedir novos produtos, e através inclusive do Escritório Internacional da Câmara Árabe, eles começaram a dirigir pedidos de produtos com valor agregado. Esses pedidos estão chegando aqui, nós estamos abrindo possibilidade a novos fornecedores, criamos até um comitê comercial, comitê estratégico comercial, para identificar novos fornecedores, estamos identificando, trabalhando esses novos fornecedores para atender ao mercado árabe,
para daí começar a fornecer para o mercado árabe produtos com valor agregado que antes o Brasil não fornecia. Então, nós vamos, sim, aumentar o fornecimento de produtos com valor agregado e temos aí uma grande oportunidade. E acho que agora a gente começa a entrar nessa linha, ganhamos um mercado com valor agregado sem abrir mão do mercado já tradicional de commodities. Aqui na CNA, a gente acredita muito nessa pauta, né, de agregação de valor e de diversificação das nossas exportações agropecuárias, principalmente para favorecer o pequeno e o médio produtor. E um dos nossos projetos nessa área de exportação, ele vê 5 setores com bastante potencial: o setor do mel, o setor do lácteo, pescados, cafés especiais e as frutas também. O senhor acredita que esses setores poderiam ter oportunidades para o mundo árabe, para os países árabes? Sim, sim. Nós alguns desses nós já estamos mais fortes, como o mel, por exemplo. Agora nós também temos outros que estão vindo com essas novas solicitações, por exemplo, frutas é um deles, o pescado é outro, e esses também estão vindo também como solicitação deles. Tem como solicitação deles até porque eles estão trabalhando como hub para vender para os países próximos ali. Então, frutas é um deles, pescado é outro que eles estão querendo muito para atender países vizinhos, tá? Para revender os produtos. Tá? Então, eu acho que sim, esses são, e esses também podem integrar esse nosso comitê comercial para que a gente possa levar a eles novos fornecedores. Eu acredito, sim, temos muitas possibilidades desses produtos e mesmo que eles não estejam pedindo, nós temos toda a condição agora de oferecer a eles e mostrar as vantagens dos produtos brasileiros, sem dúvida. Bom, a gente está caminhando já para o final aqui da nossa conversa, mas antes da gente terminar, eu queria saber o que o senhor acha também um pouco da questão logística. Alguns exportadores falam que exportar para alguns países, principalmente para o Golfo ou para o Norte da África, às vezes pode ser um pouco difícil por falta de opções logísticas. Como a gente poderia incentivar essa conexão maior entre o Brasil e esses países? Olha, isso realmente às vezes é uma coisa um pouco complexa mesmo. O que nós podemos fazer, o que a gente está trabalhando para fazer, junto inclusive ao Ministério da Agricultura do Brasil, a ministra Tereza Cristina está nos apoiando muito nisso, e junto à Liga dos Estados Árabes, a União das Câmaras Árabes, é uma criação de rotas marítimas diretas entre Brasil e os países árabes, para que a gente ganhe em tempo e em custo. Isso nós estamos trabalhando, é um projeto estratégico da Liga dos Estados Árabes, para que a gente tenha um acesso facilitado ao mercado árabe e ao Brasil. E também trabalhando para verificar até, para trabalhar o que você citou, em termos que a CNA está trabalhando muito com as pequenas empresas, com as cooperativas, para que também o custo seja menor e que a gente possa, em conjunto com os árabes, estabelecer o que a gente pode criar e, ao mesmo tempo, usar esse navio para que volte e assim seja rentabilizado esse transporte. Isso nós já estamos trabalhando, não é uma coisa que a curtíssimo prazo seja resolvida, mas que a médio prazo eu acredito que a gente tenha boas notícias aí. Isso a gente está trabalhando firmemente em cima para resolver. Bom, então a gente realmente está chegando aqui ao fim, mas eu queria antes passar a palavra para o senhor, para que pudesse dar uma mensagem para o produtor rural brasileiro e para todas as pessoas que são interessadas no setor do agronegócio e estão aqui nos assistindo hoje. Uma palavra final da Câmara, qual seria a sua mensagem para aumentar o nosso intercâmbio comercial e cultural? Olha, eu acho que a mensagem é que esse mercado ele é extremamente interessado no Brasil, ele acredita muito nessa parceria com o Brasil, é um mercado que é de um acesso facilitado, até porque nós temos uma relação com os árabes muito boa,
eles acreditam e eles confiam muito no Brasil, e a Câmara está aberta para receber a todos os interessados, e eles, os árabes também estão abertos a receber os interessados, estão pedindo para que os brasileiros os acessem. Então, a mensagem é de otimismo, que esse mercado já é muito interessante e tende a ficar mais ainda. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então aqui fica, né, algumas mensagens e também algumas dicas para quem quer exportar para o mundo árabe, sabe aonde encontrar, né, informações e também parcerias, se você tem interesse em ir para esses mercados. A Câmara Árabe Brasileira está à disposição para atuar, assim como a CNA tem um projeto também para o setor do agro, todos estamos trabalhando juntos para incentivar cada vez mais essa exportação. Esse foi o Mundo Agro com o Dr. Rubens Hanum. Agradeço muito a sua presença e espero vocês na semana que vem. Eu que agradeço, Lígia. Obrigado, CNA, pela oportunidade.